Guilherme Horn, diretor de inovação da Accenture, e agora passo a palavra para você. Vai conduzir um bate-papo com os expositores e também as perguntas que a plateia com certeza vai querer fazer. Obrigado. Bom, obrigado, em primeiro lugar, à RTM por essa oportunidade, né, de termos juntos aqui 6 dos principais players da indústria financeira discutindo os rumos de blockchain e os desafios dessa tecnologia. Bom, fazendo um balanço rápido aqui do que a gente teve exatamente, né, nesse painel no ano passado, a gente tinha um pouco a sensação de que a gente estava diante de uma solução fantástica em busca de um problema, né? Buscando os problemas para essa solução que a gente tinha diante da gente. Tinha um desafio sério em relação à colaboração, né? Havia um entendimento de que isso só iria evoluir se fosse de forma colaborativa, mas isso era um desafio. E aí o que a gente vê, né, um ano depois, né, é que, em primeiro lugar, o desafio da colaboração, ele é um desafio vencido, praticamente, né? A gente vê diversas POCs sendo feitas em conjunto, o que é uma grande quebra de paradigma, né, para esse mercado. E, em segundo lugar, a gente vê casos de uso bem claros, né, de como a tecnologia pode ser implementada. Então, a primeira pergunta que eu queria deixar aqui para discussão essa evolução, ela foi maior, menor do que vocês esperavam? Ela foi satisfatória? E, em segundo lugar, a gente está realmente seguindo uma curva exponencial? Ou seja, o que a gente, daqui a um ano, quando a gente estiver aqui, né, no final de 2018, o que vocês esperam que a gente apresente aqui nesse mesmo palco? Fiquem à vontade aí para quem quiser começar. Eu posso começar. I'll give it a try. So I think even thinking about this conference a year ago, I think the audience left probably a little still confused about what blockchain is and how it can be applied. So I think 1 year later, even just watching the presentations, it's very clear. And I think it's very clear to us kind of what our vision is and what we expect to get out of it. And now you're seeing real use cases that have prototypes that actually work, that solve problems that we have, like sharing of data with your banks. So what I expect from next year is things in production. And once we get a couple solutions really in production, I think it's just gonna accelerate from there. So I'm really excited about this conference in 1 year and real production demos. Desculpa. Eu acho que ela foi bem significativa, bem satisfatória, sim, tá? Até porque tem algumas histórias que são bastante engraçadas, né? A primeira vez, quando a gente desenvolveu sozinho o projeto do boleto de pagamento, a gente entendeu que, por si só, que não tinha sentido a gente estar sozinho, né? Não tinha sentido. Aí nós promovemos o primeiro bate-papo com o Bradesco. E quando a gente ligou para o Bradesco falou: eu já estava ligando para vocês, para a gente poder sentar e conversar. Vamos sentar e conversar. E conversamos num lugar neutro, né? Bradesco, então sentado num lugar de neutralidade total. Na Suíça. Sem ser Jabaquara, sem ser Cidade de Deus. E parecia, quando nós sentamos na mesa, 3 de um lado, 3 de outro, parecia Estados Unidos e União Soviética na década de 80, discutindo desarmamento nuclear. Ninguém falava muito, né? Para não passar estratégia, né? Porque a gente não estava muito acostumado com isso. E dali por diante tudo fluiu. Aí depois a CIP se integrou também. E o hype que nós tivemos aí, a evolução que a gente teve, até chegar no momento a gente está entendendo, né, uma governança para compartilhar código, né, que é algo muito inovador para a gente, e tem que ter uma mudança de mindset muito forte, tá? Significa que trouxe uma evolução muito forte. Significa que realmente nós entendemos, o sistema financeiro brasileiro entendeu que o sentido de colaboração é muito importante. E, teoricamente, nós não estamos devendo nada ao que está acontecendo na América, o que está acontecendo na Ásia, Europa, Estados Unidos. Talvez eles tenham feito alguns pilotos, mas nada em uma grande escala, né? E é o que nós estamos perseguindo agora para o primeiro TRI de 2018. Acho que daqui a um ano a gente vai estar vendo aqui, conversando muito sobre como esses LEDs vão estar se conversando. Acho que isso vai ser a tônica do que espera para a gente daqui a um ano. No nosso regresso. E tem mais um ponto só, né? E a gente, né, temos uma responsabilidade muito forte.
há um ano atrás eram os mesmos que estavam sentados aqui. Era o Rony. Era o Rony, né? Então, Eu não estava também. Né? você estava. Então, assim, se vocês olharem, tá, Mesma quem está instituição. falando de blockchain, de DLT, são sempre os mesmos. Não vem mudando muito. Né? E a gente tem que ter uma responsabilidade, tá, de formar mais pessoas para estar entendendo e estar falando e trazendo também tendência do que está acontecendo no mercado. E essa responsabilidade está muito no segmento financeiro, que está liderando o entendimento, o aprendizado e evangelização desse assunto no segmento, no Brasil. Eu acho que assim, foi interessante porque isso não foi nada combinado. Todo mundo aqui falou de Foi, colaboração. é verdade. E a gente não combinou nada, não. Ninguém trocou informação sobre o que ia falar. Porque é, de uma maneira geral, e a gente enxerga, que sem colaboração, esses processos não serão efetivos. Nós vamos ficar aqui, cada um com... Como era, assim, a evolução dessas coisas no passado era baseada em drives que eram, vamos dizer assim, individuais do ponto de vista tecnológico. A empresa A Microsoft teve uma boa ideia, a IBM teve outra, sei lá quem mais, a Oracle, e por aí vamos. Agora não. Agora é um ambiente em que as ideias estão... Está fermentando tudo, tem muita gente participando, os players pequenos. Nós vimos aqui casos do sujeito que começou ali no quintal com uma brilhante ideia, e essa brilhante ideia foi aceita. Ele fez um crowdfunding, arrumou milhões de dólares e está fazendo. Isso não era algo comum há 10 anos atrás, hoje é. Então, o processo é colaborativo. A evolução que eu acho que precisa ainda é você estabelecer a plataforma, entre aspas, vamos dizer, vencedora, ou o conjunto de plataformas vencedoras que vão permitir essa integração que ele está falando, para que os processos sejam otimizados. Para quando eu montar uma solução que vai envolver ali, sei lá, o Banco Central, as câmaras, mais os bancos, eu ter um padrão tecnológico, de alguma maneira, que eu consiga conversar com todo mundo de uma maneira efetiva de baixo custo, porque, no fundo, é um mercado, é uma indústria, e ela vai se mover pelo custo. Então, eu acho que vai avançar muito. Essa exponencialização vai acontecer, sim, nos próximos 2, 3 anos. Acho que nós estamos saindo da ladeira, mas nós não vamos cair, não. Nós vamos subir na produção. Vou falar, eu acredito que essa exponencialização vem, de fato, em 2, 3 anos. Eu acho que, para o ano que vem, nós vamos começar a ver os primeiros projetos em produção, porém não projetos que sejam core. Né? Não vamos esperar, assim, de repente... sistemas hoje que são fundamentais para o bom funcionamento do mercado brasileiro, que, de repente, se dê um salto quântico nesse sistema e ele já comece a ser implementado em blockchain. Nós vamos começar com alguns casos, sistemas novos, business case novos, e acho que o fator da colaboração, ele vem junto, primeiro, todo mundo falar a mesma linguagem, né? E existe uma massa crítica no Ledger, que é formado em 2 dimensões. Né? Uma dimensão de quantos participantes estão conectados nessa massa crítica, então quanto mais participantes nós temos no Ledger, melhor. Né? E quanto mais informações de negócio você tem no mesmo Ledger, melhor também. Então, um Ledger com cadastro de participantes, né? Ou aqui no caso do projeto Fingerprint, ele tem um valor agregado. À medida que novas informações vão entrando nesse Ledger e os mesmos participantes estão conectados na rede, você vai atingindo uma massa crítica em que o ganho começa a exponencializar. Né? Então, um Ledger com cadastro de participantes, de repente você tem um Ledger com cadastro de instrumentos financeiros, no mesmo Ledger, as mesmas informações no mesmo Ledger, aí você tem um Ledger com permissões, com dados de referência. Então, em cima de um Ledger, pode ser construído um ecossistema que vai aumentar enormemente a eficiência do mercado financeiro, quebrando os silos que nós temos hoje. Então, acho que essa exponencialização ela vem, mas acho que ela não vem no ano que vem. No ano que vem nós vamos ver o avanço, a exponencial ela vem daqui a uns 2, 3 anos. Bom, eu respondendo a tua pergunta, né, Guilherme, se nós achamos que esse crescimento foi mais lento do que o esperado, como é que foi lá no Bradesco? Né? O blockchain ele nasceu no grupo de pesquisa e inovação, né? Por exemplo, eu sei que no Itaú nasceu no grupo de arquitetura enterprise. Então, o grupo de inovação ele começou a fazer um roadshow, né, pela organização, explicando o que é blockchain. Nós fomos nas áreas de negócio, algumas áreas técnicas, algumas áreas operacionais, e fomos explicar o que é blockchain
e aí ver se a área de negócio tinha algum insight, falar, olha, isso resolve o meu problema. E isso não foi automático. Não foi automático. Nós fizemos várias interações com algumas áreas. E agora, né, como eu falei, nós temos 2 pilotos aí que estão iniciando. E estamos trabalhando bastante junto com a área de negócio. Mas eu acho que ano que vem, a partir do momento que nós conseguirmos lançar 1 ou 2 pilotos de verdade e começar a ver um retorno financeiro, né, não estou falando de ROI imediato, mas estou falando do restante da organização lá do Bradesco, enxergar o que está sendo feito, eu acho que as áreas de negócio vão começar a nos procurar querendo fazer alguma coisa também. Aí começa a ter esse crescimento exponencial. Né? Mas que nem eu falei, que nem o Johan comentou agora, se eu começar a fazer coisas desconectadas, se eu não olhar em termos de arquitetura, né, eu tenho certeza que o Itaú também vê dessa forma, se eu não olhar em termos de arquitetura enterprise, assim, o que eu estou construindo e aonde que eu quero chegar, eu vou ter uma bagunça. Vai ser muito difícil, por exemplo, né, ter essa massa crítica que o Johan falou. Assim, tá bom, os dados cadastrais estão onde? Ah, estão no Corda. E os dados não sei o que lá, está no Hyperledger. E o outro está no blockchain público do Ethereum. E esse, não sei o que lá. Então, eu preciso crescer, só que de forma organizada. E eles não estão se falando atualmente. Eles não se falam, né? Esse crescimento de forma organizada não é tão rápido. Né, porque ele tem que ser pensado, ele tem que ser projetado, ele tem que ser estudado. Mas eu creio assim, né, que lançando os primeiros pilotos, os outros bancos vão acelerar também. Né, e as áreas de negócio de cada um também vai correr atrás. Para falar, olha, isso funcionou para tal área, eu quero ver se funciona para mim também. Então, tem um pouco desse crescimento. No Itaú tem um sentido meio híbrido. Né? No Itaú tiveram áreas de negócio que começaram a estudar no voo solo e depois descobriram que existia o Centro de Excelência Blockchain. Aí, vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos. Então, a área de negócios não chegou totalmente cru no negócio. Ela já chegou sabendo, entendendo o que era. Né? Isso facilita muito. Querendo saber o que é Bitcoin. Essa velocidade, isso aí sempre aconteceu com tecnologia. Quem tem cabelo branco aqui sabe. Normalmente, você tem o vencedor, o winner. O cara que você tem um conjunto, uma discussão. Eu não sei se vai ser o caso dessas plataformas de distributed ledger, mas normalmente se tem alguém que vence. E não precisa ser necessariamente esses que estão agora, esses players que estão agora, não. Pode acontecer de aparecer um outro aí, o Bolt lá e ultrapassar todo mundo. Talvez a velocidade disso seja menor exatamente porque talvez esteja se construindo um consenso que não vai haver um vencedor, talvez haja um conjunto. É verdade. Porque, normalmente, quando se estabelece essa tecnologia é a que, de alguma maneira, prevalece, aí você tem essa exponencialização. Você, ops, agora tudo bem, agora eu tenho um campo para eu trabalhar. Mas não sei se é esse o caso para essa tecnologia. Me parece que vai ser algo em termos de interoperabilidade. E aí, a partir da interoperabilidade, eu acho que tem mais campo para o core, como foi citado aqui. Correto. Tem um ponto que sempre me preocupa muito, o Adilson colocou, que é a questão do mindset. Né? Eu acho que, primeiro, a velocidade foi a que foi possível. Colaboração não surge do dia seguinte. Né? Você tem que construir a confiança e construir o processo. Então, a velocidade foi a que foi possível e acho que foi até melhor do que eu poderia imaginar. Mas o mindset tem que ser mudado. Né? E acho que é isso que vai fazer a diferença. Nós vamos ter produtos no ano que vem que vocês, como usuários, não vão saber, vai estar escrito. Talvez a gente coloque lá blockchain powered embaixo, né, no que for, e vocês não vão saber porque vai ser transparente. Né, como já colocado, é um processo de infraestrutura. Mas o mindset, especialmente na área de tecnologia, não sei, o negócio acaba pegando, mas assim, tecnologia, eu vejo isso muito. Vamos fazer um novo sistema? Vamos trocar mensageria, trocar arquivo, fazer centralizado, assim. Esse mindset, a construção do mindset, mesmo que tendo o centro de inovação, as pessoas olharem e veem que existe uma outra possibilidade, isso ainda vai segurar um pouco o procedimento exponencial. Tá? No momento que a gente conseguir dar o spread e as pessoas que realmente põem a mão na massa, como pessoa de arquitetura, você não tem todos os Adilson, Marcel, Johan, Jared em todo lugar. Né? É um milhão dentro dos lugares. Então, esse mindset, as pessoas conseguirem olhar e pensar que existe uma outra maneira diferente de ser, mesmo que não seja melhor, mas pensar de uma outra maneira, é que vai fazer o ramp-up. E aí esse ramp-up, eu acho que sim, aí a gente consegue, a partir
final do talvez próximo ano. Agora, com essa visão de que todo mundo conhece um pouco mais, interessado no que está acontecendo, é que vai fazer a mudança. E assim, eu tenho na minha cabeça, eu acho que esses processos centralizados eles vão começar a se expandir cada vez mais. E aí, provavelmente, o blockchain vai ser a tecnologia, vai ser a arquitetura básica daqui a alguns anos. Eu não vejo, às vezes eu falo isso, põe o meu emprego a risco. Mas, assim, às vezes eu não vejo, pelo menos da maneira como uma CIP é hoje, ou como essas infraestruturas de mercado financeiros globais são, se mantendo como são. Ou elas vão virar algo misto, parte das soluções são blockchain, com uma parte base centralizada, para aí começar a desenvolver. Se você for ver, por exemplo, tem um paper da Red Belly, que é de Sydney, na Austrália, que já diz que você está conseguindo fazer transações, ele dá um processo de consenso em blockchain que já dá velocidade da rede da Visa, que é mais de 64 mil transações por segundo. Então, esse threshold de você conseguir fazer transações em tempo reais, como a gente faz com a TED hoje, isso vai mudar o paradigma. E mudando o mindset de quem desenvolve, que a pessoa quer pegar o osso, né? Ela, como eu faço em COBOL há 20 anos, vou continuar fazendo COBOL. Não, cara, mudou. Né? Você vai ter que pensar, na hora que a gente muda o parque de desenvolvedores de tecnologia, aí o ramp-up vai ser muito rápido. Eu vejo um mundo assim, diferente em 5 anos e talvez 2 anos, bem diferente do que nós temos hoje. Essa mudança de mindset, né, que o Cássio está lembrando, é muito importante, porque a gente vê, historicamente, né, as inovações tecnológicas mudarem o comportamento das pessoas. Mas o blockchain está mudando a cultura das empresas. Né? A gente imaginar Itaú e Bradesco, né, trocando código alguns anos atrás seria algo bem difícil. Né? Eu queria passar para um ponto que o Adilson tocou, que é muito importante, que é o ponto da interoperabilidade. Né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, a gente tem um mercado muito diferente aqui no Brasil, desafios muito diferentes, mercado americano, europeu, asiático. Como é que vocês estão vendo o caminho que a gente está trilhando aqui em comparação ao caminho que outros países e outras regiões do mundo estão trilhando? E isso vai adicionar um desafio aí de interoperabilidade no futuro. E eu queria aproveitar também para o Rob especificamente, perguntar, Rob, o mercado brasileiro sendo tão regulamentado, né, como é que a R3 está se preparando para esse mercado? Yeah, it's a good question. One of the most popular words at R3 right now is tropicalize, which isn't even an English word, but somebody took tropicalizar and we use it all the time now. It's important to remember that R3, we actually sold 60% of our company to the banks, right? We went through a funding round. 3 of those investors are Brazilian, so Itaú, Bradesco, and B3. And why did they invest? This is my view from what I'm seeing, but essentially, they saw this global platform being built by a large number of financial institutions, and they wanted to make sure that Brazil had a voice at that table. So it's not just about protecting the interests of those 3 firms. They're really in the board meetings fighting for Brazil, and we're getting instant feedback in terms of and they're looking at, is this going to work for the smallest institutions in Brazil, the smallest banks who can't necessarily run the infrastructure to run a Corda node, the smallest broker-dealers who are going to want Corda as a service as opposed to running the node themselves. So the exciting part about R3 and Corda, I think, for Brazil is you have the best of both worlds in that it's a global platform and a global collaboration with the advantage of having really strong influence for the Brazilian market. Eu acho que um ponto interessante, né, foi a formação dos consórcios. Começando ali pelo R3 mesmo, né, que juntou mais de 70 instituições financeiras. Depois o Hyperledger, né, que hoje já deve ter mais de 100 membros, de empresas de tecnologia, instituições financeiras, startups. E agora o Enterprise Ethereum também está crescendo bastante. Então, você ter tantas instituições, algumas delas em mais de um consórcio, tantas instituições aderindo a esses consórcios, isso vai forçar algum tipo de padronização. O Enterprise Ethereum é muito mais sobre padronização do
que exatamente lançar uma plataforma com o selo Enterprise Agility. O Corda, ele é uma plataforma que, se eu, Bradesco, utilizar a solução a solução de alguém desenvolvida para fazer remessa internacional, e o Wells Fargo, o Citi e o Deutsche Bank também utilizarem a mesma plataforma, a mesma solução em cima da plataforma R3, então eu vou ter essa compatibilidade, né, que é importante. A compatibilidade e a interoperabilidade eu acho que é um passo depois. Mas o fato de várias instituições adotarem as mesmas plataformas ou as mesmas soluções vão facilitar bastante. E por si só, né? Por si só, essa vai fazer. Eu sou um pouco mais visionário, né? Eu acho que o que o Marcelo acabou de falar vai fazer com que até esses consórcios podem se fundir. Eles podem se juntarem para colocar uma solução melhor ainda no mercado, né? Então, corroboro totalmente o que o Marcelo falou e ainda acredito em fusão desses consórcios no futuro. Eu imagino que, de uma forma geral, os consórcios, eles são, de fato, eles são necessários agora, eles funcionam como um processo de aceleração. Mas eu acho que daqui a alguns anos, se tudo correr bem, né, não é o one size fits all, né? Então, o Ethereum é muito bom para algumas coisas, Fabric para outras, Corda para outras, mas eu acho que essa discussão vai ser imaterial. Vai estar numa camada já tão baixa da arquitetura, que se está rodando em Corda, está rodando em Ethereum, está rodando em Fabric, vai ser indiferente para quem estiver escrevendo a aplicação. Vai comoditizar a tecnologia. O que vai adicionar valor vai ser o que vai ser construído em cima dessa tecnologia. Né? Então, de uma forma geral, seria uma discussão em relação aos padrões que a gente tem na internet hoje, né? Em relação ao HTTP, etc. Ninguém se preocupa em relação, bem, pelo menos não no nosso nível, né? A gente não se preocupa em relação a como estamos usando aplicações para a internet simplesmente está lá. Né? Já tem uma série de camadas, já tem uma stack toda muito bem definida em relação a como construir aplicações para isso. Então, sendo bem sucedida a iniciativa, uma implantação blockchain mais distribuída, né? Mais onipresente, se a Corda, Fabric, Ethereum, não deve fazer muita diferença. Tá? Eu acho que o valor vai estar no que está sendo construído em cima disso. É o modelo de negócio que pode derivar da tecnologia. Aí só tem que... E é interessante essa discussão, porque se você considerar um nó central, nosso caso, nó central, poderia um nó central entender, não, essa tecnologia aqui é mais adequada para eu fazer os meus negócios, eu vou usá-la. E aí isso você poderia, de alguma maneira, empurrar o mercado para aquela tecnologia. O que eu não sei se é bom. Assim, aí é opinião pessoal minha, como desenvolvedor, como especialista em tecnologia de informação. Isso tem ganhos, mas isso também pode criar dificuldades para a inovação, dificuldades para que as coisas evoluam. Então, a gente tem que, essa hora agora, é de muito cuidado para nós, seja o regulador, seja os nós centrais, para tentar entender o movimento, para não acontecer um problema. É o seguinte, tá bom, o mundo inteiro está usando um consórcio de tecnologias, mas aqui no Brasil, por causa, sei lá, estou chutando aqui, do Banco Central, da CVM, lá da B3, eles estão usando a tecnologia tal e isso está dificultando, eu estou perdendo agilidade no mercado que ele demanda muita velocidade, porque senão você morre. Então, a gente tem que ter esse cuidado para acompanhar isso, verificar como isso se encaixa no seu negócio, não só como regulador, mas como você vê o mercado para tomar a decisão certa, seja acompanhando uma tendência que o mercado mostrou correta, seja para direcionar uma tendência que a gente entende que seja adequada para aquele modelo de negócio. Então, eu acho que essa não é a hora ainda de a gente chegar e dizer, Não, definitivamente não. Não, exatamente. Não é a hora da gente chegar e dizer, melhor é isso ou melhor é aquilo. Até porque hoje tem 500, né? Mas tem 500. Daqui a pouco vão ter 10, que podem estar se juntando. E você nem sabe se, novamente, aquela tecnologia prevalecente, que é uma hipótese, você nem sabe se ela surgiu ainda. Sim. Na verdade, pode acontecer. Eu acho que não. Minha opinião é que não. Minha opinião é que esses consensos se darão em cima das tecnologias que estão aí, que estão sendo maturadas, que têm alto grau algumas de maturidade muito boa,
e ali vai surgir algo que vai ser uma integração, etc. Mas pode sim, pode ser que apareça um padrão aí, pode ser que meia dúzia de grandes players no mercado resolvam mudar um pouco o contexto. Eu não sei se vocês lembram daquela tecnologia ATM. Quem lembra da tecnologia ATM? A tecnologia ATM, durante 3, 4 anos, era o hype, né? Era o troço assim que vai resolver todos os problemas de todo mundo. Em 2 anos ou 3 anos ela acabou simplesmente porque apareceu uma outra, baseado em algo que já existia, com um custo 10 vezes menor. E acabou, aquela tecnologia acabou. Ninguém hoje ouve mais falar dessa... Eu acho que nem é mais usado, acho. Nem backbone de empresa telefônica, me corrija se eu estiver errado. Mas o fato é que o vencedor não foi ela. O vencedor foi, apesar de ter todo o consenso, todo mundo conversando em cima, todo mundo criando normas, todo mundo criando regras, etc. A adoção não foi a adoção que foi esperada ou no MPLS também. Exato. Como MPLS. Então, eu acho que agora a hora é de observar e verificar os acordos e os consensos que estão sendo formados para depois ver o que fazer. Isso, e nesse momento, então, é justamente nesse momento que os consórcios são importantes. Sim. Né, que é justamente o momento do monitoramento e da padronização. Né? E como é que você constrói a base mais sólida, né, a fundação mais sólida para a construção desse novo ecossistema. Eu acho interessante pensar de novo sobre o mindset. Né? Nós estamos falando de uma tecnologia descentralizada, num pensamento descentralizado, mas de alguma maneira nós estamos voltando ao pensamento de uma padronização centralizada. Na minha visão, eu acho que esse pensamento descentralizado ele vai se difundir, né? Como já é difundido hoje, processo colaborativo, os próprios jovens preferem ter colaboração, comprar um imóvel juntos, ter um carro junto. Né? Minha visão é um pouco mais assim é um pouco da visão do Johan, que talvez os protocolos sejam específicos, por exemplo, para securities, um outro protocolo para pagamentos, mas no momento que em securities eu tenho um protocolo para fazer o registro, eu tenho que fazer um pagamento, eu tenho outro protocolo, por exemplo, rodando Corda para pagamento e securities estou usando o Quorum. E eu tenho APIs de comunicação, ou seja, a minha visão de futuro, eu acho que tem alguns papers sobre isso, algumas pessoas que pensam da mesma maneira, ou eu penso que nem eles, né? Você vai ter vários layers, não vai ter uma que vai ser sobreposta à outra, mas aquilo que seja mais interessante naquele ponto. E a gente vai conversar por APIs, que nem você está agora, por exemplo, na Europa, com os APIs que você usa para fazer comunicação entre os bancos e eliminando os acquires, né, que é o P2D2. Então você tem como conversar de um para o outro, né, só fazer pequenos ajustes, mas não vejo uma coalizão e vai ter um que vai vencer. Né. Vai ter vários vencedores e todos vão estar correndo na mesma direção. Bom, nosso tempo está acabando e eu não queria centralizar aqui as perguntas, vamos então descentralizar. Vai ser menos libertário. Para estar alinhado, né, ao tema. Eu queria passar para a plateia, para quem quiser fazer pergunta, nós temos microfones ali. Temos uma pergunta aqui. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o Yared, mas os outros também podem comentar. Acho que na apresentação do Yared ele focou na questão performance versus resiliência, né? Mas todos também, o próprio Yared, comentaram a questão de custo. Minha pergunta é se, no estado atual, né, e até tendo em vista que há um comunicado recente do Banco Central reduzindo o custo das transações no STR para dezembro, se o blockchain é uma alternativa mais barata em termos de custo. Olha, eu vou aproveitar aqui a fala dele. A situação é bastante... Eu nem sei quanto é que está. Quanto é que está uma transação, um STR hoje? Sei lá, 8 centavos, 10 centavos? Depende centavos. do horário. Se for no de pico, estava Quanto? 34 centavos no pico, no menor chega a 5 centavos. 5 centavos. É uma conta, sinceramente, assim, grosso modo, é uma conta de padaria mesmo. Vai chegar lá o cara do Itaú e no Bradesco vai dizer assim, como é hoje. Por exemplo, nós tivemos o caso de um grande banco que estava mudando seus sistemas e, por algum motivo, ele quis mandar todas aquelas TEDs para serem processadas lá no Banco Central, diretamente no STR. E nós processamos. Ele mudou, o processo mudou, o sistema dele e passou a usar o outro. Ele estava fazendo conta. Então, é só uma questão de conta. E é por isso que eu digo,
como ele citou, já tem um cara lá na Austrália que montou um modelo que diz que consegue a mesma performance que uma rede da Visa. Se ele conseguir isso a um custo inferior ao da Visa, ou mesmo que seja superior, mas ele agrega elementos que a rede da Visa não consegue, ele vai vencer. Porque deve ser uma escolha racional do mercado, a menos que haja uma intervenção não racional ou por um interesse político, econômico ou outro. Então, o que eu digo para você é o seguinte, a nossa continha nós continuamos fazendo lá. Hoje, para eu recuperar o investimento que eu fiz para manter as máquinas funcionando, são X centavos, e aí a gente tem um incentivo para o cara tirar dos horários de pico, aí um preço maior, um preço menor, ponto final. Pode ser que aquele salte ali, que eu acho que vai se tornar uma realidade em breve, para essa terceira contingência, pode ser que um dia nós chegamos num consenso aqui, e aí vai ser um consenso mesmo, pessoal, já tem a tecnologia aqui, baseada numa performance muito boa, e que agora eu consigo fazer isso sem precisar de ter 2 computadores lá em Brasília, sem precisar de 2 computadores aqui em São Paulo, e por aí vai. Vamos partir para o modelo? Mas vamos discutir esse modelo e vamos fazer a conta de custo. E aí, a partir dessa conta de custo, é que se vai tomar uma decisão. Eu, sinceramente, eu não enxergo um futuro, dizer assim, absolutamente, daqui a 10 anos o STR vai estar baseado em DLT, como eu não digo que não. A nossa conta é sempre de custo e necessidade do mercado e necessidade do regulador. Porque aquela questão do nó central, precisar olhar e precisar ver e precisar tomar conta, ela vai continuar existindo. É uma questão regulatória normal de qualquer país, não é só do Brasil. Isso tem que ser levado em conta também. E soma-se a isso as questões de custo, etc. Não sei se alguém tem um comentário adicional. Eu acho que tem uma equação que tem que ser fechada, né? Não só especificamente sua pergunta, mas se a gente entender o DLT evoluindo, como ele vem evoluindo ultimamente, a gente vai ter que buscar alternativas de fazer a inserção do DLT no nosso parque tecnológico, que são sistemas desenvolvidos em 1990, 80, alguém falou que COBOL, com programas COBOL gigantescos. Alguns de 50, né? E são altamente, e é muito eficiente, tanto que o segmento nosso é referência mundial de inovação tecnológica. Mas nós temos, sim, programas gigantescos em COBOL. Tá? Então, você imagina o DLT fazendo exceção nesse legado. Tem uma equação a ser fechada. Né? Então, tem um custo aí a ser estimado muito forte, que isso vai permear aí para os próximos anos. Vai bater na conta de custo. O mundo real, na universidade é legal pra caramba, os modelos mentais, etc. Mas o mundo real tem a conta de custo. Eu não sei se isso acontece ainda hoje, mas uns 10 anos atrás eu li um artigo em que é o seguinte, quando começaram a aparecer os computadores, eu já era um estudante de universidade nesse tempo, apareceu aquele Z80, 60, aqueles processadores que custavam, sei lá, $100 na época, e que, era uma revolução, foi ótimo, excelente. Há 10 anos atrás eles ainda eram vendidos, na verdade eles cabem num chipzinho desse tamanho, a 10 centavos cada um. Aí você, ninguém usa mais isso? Não, eles eram usados. Por quê? A 10 centavos aquele poder computacional, numa plataforma tecnológica conhecida, ele tinha valor. Então, por exemplo, bomba de posto de gasolina, etc. Coisa que a gente nem sabe, né? Mas o cara faz a conta. Ele faz a conta e esse é o mundo real. Ele enxerga uma possibilidade de ter um retorno em cima daquela tecnologia que tem 40 anos. Então, vai depender muito. Eu, particularmente, acho que sim. Vai acontecer esse ambiente de colaboração distribuído para várias coisas no sistema financeiro, de uma forma geral, nos próximos 3, 4, 5, 10 anos. Agora, eu não saberia dizer para você se vai valer a pena para um grande banco mudar todo o seu COBOL, todo o seu Natural, se é que ainda usam, para esse tipo de tecnologia ou integrá-la com esse tipo de tecnologia. Isso vai uma estratégia de negócio dessas instituições. Tem muita conta a ser feita aí, muita conta. Tem uma conta que é interessante, que eu vi recentemente. Desculpa. E por isso que eu falei também que tem situações que eu acho que o blockchain não faz o menor sentido. Por exemplo, se você for ver quanto custa armazenar 1 gigabyte do blockchain do Bitcoin, do blockchain do Ethereum, e na nuvem, é absurda a diferença. Vamos supor que no blockchain do Bitcoin, você gaste $22 milhões, mas você nunca mais paga, você não paga mensal, você paga a hora que você insere, depois não paga mais disso. No Ethereum você gasta 4 milhões, mesma coisa, você gasta uma vez só e depois não gasta mais, e aquela informação vai estar lá enquanto as duas redes existirem. E na nuvem você gasta $3 por mês. Entendeu? Então faz sentido usar
o blockchain do Bitcoin e do Ethereum para registrar qualquer tipo de informação. Óbvio que você não vai registrar um arquivo de 1 GB, né? Eu estou falando assim, a somatória dos arquivos deu 1 GB, a somatória das informações deu 1 GB. Você não vai fazer isso no blockchain do Bitcoin, no blockchain do Ethereum, não faz o menor sentido. Ah, mas aí eu tenho resiliência, eu tenho imutabilidade, tá bom, eu assino com a minha chave de criptografia, peço a chave de criptografia do Bacen, que não é minha, então eu tenho imutabilidade, espalho isso na Amazon, no Google Cloud, na Azure e no Bluemix. Pronto, estou pagando $12. É coisa que não faz sentido. Bom, pessoal, a discussão está ótima, mas infelizmente a gente estourou o nosso tempo. Ano que vem eu espero que a gente esteja aqui mais uma vez para ver o que a gente evoluiu desse ano para lá. E queria agradecer muito aos palestrantes, agradecer à RTM pela oportunidade e a vocês pelo tempo de vocês. Obrigado.